oficialmente, então, boa noite a todas e todos. É uma alegria receber a cada um aqui no Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. Esse é o nosso sexto curso, né, Priscila? O nosso sexto curso. Somos sempre muito felizes em poder trabalhar com o pensamento complexo nas interfaces, estamos aprendendo aqui com todos e cada vez mais difundindo aí o pensamento complexo, porque a gente acredita que é um pensamento que na educação nos ajuda muito na reforma do pensamento, nos faz olhar de uma forma mais abrangente para a vida, para a educação. Então, essa tem sido aqui a nossa dinâmica e a nossa missão. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse grupo. E, assim, a IA é uma realidade emergente, né? Com suas diversas possibilidades, desafios, perigos, oportunidades, e pensá-la nas interfaces com a educação é uma necessidade mais do que isso, é uma urgência, né? É uma emergência. E refletir sobre a IA em educação à luz do pensamento complexo é um desafio que a Priscila vai nos esclarecer, mas também é um compromisso que nós do CEP Edgar Morin não poderíamos nos furtar. É um desafio nosso, mas é também um desafio de todos os educadores comprometidos com uma educação de qualidade, com uma educação crítica e emancipadora, né? Não podemos fechar os olhos diante dessa realidade aí que pula, né, aos nossos olhos diariamente aí nos jornais, na imprensa, nos livros, nas conversas nos bares. Então, por isso, nós convidamos a Priscila Gonçalves, né, para ser a curadora e coordenadora desse curso, por conta de sua vasta expertise nos estudos da IA na relação com a educação e o pensamento complexo. A Priscila desenvolveu uma dissertação de mestrado muito além de uma dissertação de mestrado. A Priscila é uma profissional da área já muito respeitada, muito competente, há muito tempo, né? Embora tenha essa carinha jovem, a Priscila... Enganadora, acabei de fazer 49. Nossa, que problema seríssimo. Até me arrepiei. Pois é. E, enfim, a Priscila fez uma dissertação muito bonita, né? Muito coerente, consistente, né? Com esse trinômio aí, IA, educação e pensamento complexo. E por isso, então, nós cantamos a Priscila desde o início do ano para ela nos ajudar, a parceira que é aí do Educa Digital, o instituto que ela é diretora e fundadora, né? É nossa parceira aqui desde o início do CEP Edgar Morin. Eu acho que a Priscila foi a primeira que soube do nome, né, do CEP Edgar Morin. Enfim, te agradeço muito, Priscila. Eu vou te apresentar muito brevemente, porque a Priscila tem um currículo gigante, mas eu vou apresentá-la só hoje, e a Priscila vai continuar conosco, então, recebendo aí os convidados dela, o Ale Costa, a Dora Kaufmann e o Marcelo Busato, ao longo desses nossos 4 encontros, tá? Então, eu vou apresentar a Priscila só hoje, né? E depois ela que vai apresentar aí os convidados. A Priscila é bolsista de doutorado, né, Priscila, do CNPq atualmente? Sim.
É pesquisadora da Cátedra Unesco em Educação à Distância na Universidade de Brasília. Como eu falei, diretora e fundadora do Instituto Educa Digital, professora da pós-graduação, Formação Integral de Educadores no Instituto Singularidades, doutoranda em Linguagens e Tecnologias no Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, onde é orientanda do professor Marcelo Busato, né? É mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo, onde foi orientanda da Dora Kaufmann, e parceira de pesquisa, né? Priscila é também mestre em Tecnologias da Inteligência, desculpa, já falei, e mestre em Educação, Família e Tecnologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. É pós-graduada em Gestão de Processos Comunicacionais pela ECA, da USP, com ênfase na inter-relação, comunicação e educação, né? Educomunicação. Tem extensão universitária em Inteligência Artificial e Impactos Sociais pela PUC, de São Paulo, cursou Design Thinking na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na ESPM, que foi onde teve o primeiro curso sobre o tema no país. É graduada em jornalismo pela Fundação Casper Libero, atua como pesquisadora e coordenadora de projetos em instituições educacionais e organizações do terceiro setor desde o ano 2000, com vasta experiência em formação continuada docente, concepção, planejamento e gestão de programas e projetos e eventos educacionais, gerenciamento de equipes, relações com órgãos públicos e não governamentais, idealização e produção de materiais educativos e institucionais multimediáticos. Em dezembro de 2010, ela fundou o Instituto Educa Digital, com a missão de desenvolver ações e projetos de educação aberta na cultura digital, com ênfase na promoção de direitos digitais. Em 2013, foi nomeada Fellow pela Ashoka Empreendedores Sociais. E, em 2018, inovadora do século XXI pela Universidade de Navarra, na Espanha, e parceiros. Priscila é um ser premiado, um ser que não para de estudar, que não para de aprender e que não para de ensinar. E, Priscila, seja muito bem-vinda. Nossos agradecimentos do CEP, meu abraço pessoal para você, desde já, o abraço da Maria Cândida, que, como eu te falei, hoje não poderá estar presente. A palavra é sua, o curso é seu. Obrigada, Isabel. Nossa, não precisava exagerar aí nessa apresentação, tanta coisa. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, mais uma vez, aqui com o prestigiado CEP Edgar Morin. Conheço várias pessoas que estão aqui, me deixou muito feliz, ver Elô, ver Joana, ver a Bia, a Verônica, pessoas que eu conheço e que também eu acompanho, eu admiro muito toda a trajetória. E espero que esse curso seja mesmo bastante proveitoso para nós todos. Acho que a cada dia a gente vai explorar uma temática específica. Eu não sei, eu queria começar um pouco entendendo um pouco de vocês. Eu sei que a maioria aqui é pesquisador, pesquisadora, e eu não sei o quanto que vocês estão familiarizados com a temática da IA, quem já está estudando isso, quem está começando. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho, assim, só para a gente ter uma ideia antes de começar, até para eu poder falar depois para os professores, contar um pouquinho do grupo. Acho que a gente consegue uns 2 minutinhos, cada um falando? O que vocês acham? Vamos tentar? Legal, Priscila. Vamos tentar? Quem quer começar? Posso começar porque eu estou vendo aqui, aí eu vou fazendo a chamadinha. Tá bom? Pode ser? Aí eu vou vendo aqui na minha ordem. Vendo primeiro a Renata Rodrigues. Microfone, Renata. Isso. Olá, boa noite a todos. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo? Sim. Sim.
Ok. A Priscila, a gente já teve a oportunidade, né, professora, na disciplina, a senhora levou para ela fazer a explanação Verdade. sobre essa temática mesmo da dissertação, né? E assim, foi muito rico o conteúdo. Sou professora da rede estadual, daqui do estado do Amazonas, sou orientanda dessa belíssima professora Isabel aí, de doutorando em educação. E a abordagem da IA mesmo no ensino, ela aqui na rede pública, no caso, vou falar da minha realidade, que é a rede pública de ensino da educação básica. Então, assim, a gente traz a mercê do que as políticas de governo nos propõem, né? E é muito de cada professor estar levantando essa bandeira de tentar trazer uma realidade que muitos dos nossos alunos, que são ribeirinhos, não têm esse acesso a essa diversidade, né? Que a inteligência artificial pode estar propondo como mecanismo de aprendizagem. Mas, assim, é algo muito novo, que apesar de a gente ter saído de 2 anos de pandemia, é algo que poucos professores ousam trazer como instrumento mesmo de trabalho, de estratégia de aula, por N situações. Eu quero acreditar que seja pela dificuldade que a gente tem aqui na nossa região de manter uma internet de qualidade. Eu quero acreditar que seja isso. Tá? E também dentro das dificuldades de cada um para tentar abordar. Então, é isso. O conhecimento que eu tenho é voltado mesmo para o ensino da educação básica. Tá bom, Renata. E a Cristina Mabellini? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou uma educadora aposentada, eu fiquei 37 anos na educação pública, 16 em sala de aula e o restante ocupando cargos de gestão. Então, eu fui professora coordenadora, diretora de escola, supervisora de ensino e terminei minha carreira na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e os 8 últimos anos na Escola de Formação, a IFAP, dirigindo o Departamento de Programas de Educação Continuada, e depois os últimos anos como coordenadora da IFAP. Estou parada há 2 anos, mas assim, queria muito uma oportunidade para voltar. E conversando com a Elo a semana passada, ela me disse do curso. E eu falei, nossa, era tudo que eu estava precisando para ter aí uma injeção de ânimo. Eu tenho uma vontade de levar todo esse conhecimento para a prática, de apoiar professores, gestores, para a melhoria aí do aprendizado dos estudantes. Essa é a minha perspectiva com você. Tá ótimo, Cristina. E a Cleide? Oi, sou eu, estou aqui. Boa noite a todos e todas presentes. Gente que eu não via há muito tempo, como a Beatriz Escavazza. Tudo bem, Bê? Eu trabalho com um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação na Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo, e também sou pesquisadora de educação e complexidade, tendo muitos trabalhos feitos aí em parceria com a Isabel, uma parceria de longos anos, que já não é nem uma parceria, já é uma cumplicidade, é uma coisa que extrapola a parceria, e vim aqui para o curso para me inteirar, né, da questão da IA, que eu estou lendo um pouco, mas acho que a gente faz sempre na leitura um trabalho muito solitário, e a discussão com um grupo maior é importante. E agradeço a todos. Bacana. Obrigada, Cleide. Obrigada, Cleide. E a Leia? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, é muito, muito bom, muito importante ouvir, aprender com todos dentro dessa questão tão complexa, que é a complexidade, e agora a questão da tecnologia. Na realidade, eu tive 50 anos na área da educação, pública, privada, consultório,
É um prazer ver Cristina Mabellini, com quem eu fui voluntária na Secretaria da Educação do Estado de São Olha, que Paulo, legal. lutando pelos direitos das crianças com enfermidades. E aí, enfim, aposentei da universidade, fiz toda a minha carreira na Unifesp, e aposentei. E agora eu vim para uma área diferente, para uma área da consultoria de imagem, moda e design de joias. E é muito interessante compreender a questão da tecnologia, a questão da complexidade dentro dessa área que traz uma representação cultural de uma época, ela é uma expressão de uma complexidade toda que corre ao seu redor. Então, eu estou aqui para ouvir, para aprender e para fazer uma ponte que ainda é muito nova nessa área. Bacana. E o Anderson? Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Anderson Gonzaga, estou em Blumenau, Santa Catarina. Eu trabalho na área de tecnologia, trabalho na Philips Medical Informatics, desenvolvemos software para gestão hospitalar. Sou professor em cursos de pós-graduação há 11 anos e é um prazer, né, estar aqui junto com vocês, aprendendo cada vez mais. Adoro quando tem os eventos do CEP, já fico lá só dando F5 para ver se já vai aparecer coisa nova. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Que legal. É sempre Bia. muito bem-vindo. Microfone, Bia. Boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho aí uma vivência com muitos que estão aqui, né? Tivemos aí juntos em algumas belas encrencas e desafios. Nos últimos anos, tivemos a oportunidade de implementar um projeto utilizando IA no Detran e Poupa Tempo. E foi um belíssimo desafio, acho que Renata Simões vai poder aí contribuir mais ainda sobre essa temática, e eu gostaria muito de aprofundar, né, as nossas vivências aí junto com essa experiência aí que Priscila e o CEP trazem, porque foi uma belíssima encrenca na qual nos metemos, e acho que gostaria de encontrar algumas saídas ou algumas oportunidades ou algumas reflexões a respeito. Beleza, Bia, bom te ver aqui. A professora Maximina também, presenças ilustres. Oi, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês todos, nesse curso assim, com grandes expectativas. Eu sou professora de inglês, originalmente, e já há bastante tempo venho articulando, né, o ensino-aprendizagem de línguas com a questão da tecnologia, associando, então, a tecnologia tanto ao ensino-aprendizagem quanto à formação de professores, né? Eu atualmente trabalho na PUC de São Paulo, no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, e eu venho articulando também a questão da tecnologia com a complexidade. Falar em articulação e complexidade é redundância, né? Então, a gente está sempre articulando com alguma outra coisa. Ultimamente, eu tenho me dedicado mais a explorar a questão de design educacional, de narrativas transmídia, e essa área de inteligência artificial, eu acho que vai abrir um caminho bastante interessante na continuidade de pesquisas, das pesquisas que eu estou encaminhando e fazendo também com os meus alunos. Por enquanto, meu conhecimento nessa área é bem elementar,
mas eu espero conseguir aí aprofundar bastante com vocês todos, tá? Tá Muito ótimo. obrigada. Verônica. Olá a todos, boa noite. Eu falo de São Paulo. Eu coordeno o Departamento de Tecnologia Educacional do Colégio Dante Alighieri, sou professora também. Nós aqui na escola estamos estudando muito sobre inteligência artificial, temos um grupo de estudos, e a minha participação é poder me alimentar, aprender mais com essas pessoas incríveis que estão se apresentando aqui, para que o nosso grupo também possa discutir de uma forma mais intensa. Eu tenho acompanhado discussões de inteligência artificial no INSPER, na USP, tenho seguido a professora Dora Kaufmann, fiquei muito feliz, Priscila, quando vi que ela estaria nesse curso. Também admiro muito você, muito obrigada pelas palavras gentis no começo. Encontrar a professora Maximina e encontrar o César nesse grupo foi uma grata surpresa. Espero aprender muito com vocês. Obrigada, Priscila, pela oportunidade. Obrigada, Verônica. E a Joana? Boa noite. É uma alegria estar aqui, né, e escutando agora, né, todos e todas. Inteligência artificial, eu sou aprendiz, fico no rastro da Priscila, assim, os cursos que ela vai dando, eu vou entrando para... Gosto muito de aprender, mas nessa perspectiva, né, sou educadora social, trabalho com redes, sou ligada às escolas associadas da Unesco, e preciso muito desse aprendizado cada vez mais, né? Trabalho com jovens, os jovens nos ensinam bastante, acaba sendo o planejamento e aprendizagem reversa, isso é muito bom, mas eu sou curiosa, né? E fiz educação aberta no Educa Digital, fiquei assim, apaixonada por todo esse trabalho, essa pesquisa que a Priscila faz, estou lendo o livro, e assim, sou fã de Edgar Morin, e eu já fiz um curso nesse instituto, né, CEP, mas assim, estou querendo conhecer mais e aprofundar, porque Edgar Morin é nosso grande mestre, né? Eu sou assim, apaixonada, e juntar a inteligência artificial com a complexidade, com esse grupo tão valioso, é uma grande oportunidade. Vivo muito no campo, na zona rural, trabalho com ecoescolas, e tudo isso ajuda a gente também a enfrentar as adversidades por aí. Estou feliz de estar aqui, obrigada. Obrigada, Joana. E a Rosilei? Oi, Priscila. Eu sou aqui de Curitiba, Paraná, estou fazendo doutorado em educação na PUC, com a professora Patrícia, com a professora Marilda, né, bem dentro da linha da complexidade e tecnologias digitais. Eu vou fazer um estudo longitudinal sobre a transformação digital nas escolas, aí no período entre pandêmico, que de fato é transformação ou não. E aí eu estou estudando muito, aí de repente explode o ChatGPT e traz à tona a inteligência artificial. O nosso grupo está estudando também, a gente está selecionando artigos, estudando, mas é como assim, nossa, surgiu aí agora? Não surgiu agora, né? Desde lá, e por que agora está tomando esse rumo? E aí a minha dúvida aí, porque eu vou finalizar o capítulo da tese, aí você diz, mas eu não usei essa palavra desse jeito, esse termo, eu usei tecnologias digitais. Como que ela está dentro desse campo, né? E a minha dúvida, assim, toda tecnologia digital tem inteligência artificial ou não tem? Já se apresenta porque assim as minhas dúvidas, já por isso que eu estou aqui, né? Quando eu vi o curso, eu vibrei, né? Muito bom. Porque aí fica assim, gente, eu não usei esse termo desse jeito, e eu estou escrevendo agora. E aí me parece assim que as tecnologias se voltaram às questões mais quantitativas, agora ela está indo para um ramo mais qualitativo, semântico, e é isso que está provocando
polvorosa, então eu estou nessas dúvidas. O nosso grupo está estudando, né? Vou finalizar aí a tese, vi seus livros indicados ali, vou ler, comprar, e eu espero aprofundar. Por 3 anos eu fiquei fora do mercado de trabalho, né? Por conta da pandemia, do etarismo mesmo, e agora eu voltei, sou pedagoga na escola pública, e estou como autora e tutora de cursos para gestores municipais, né, de formação continuada no ambiente digital, né? Então, muito interessante aí a tecnologia perpassando a formação, né, do gestor. Então, é isso, gente. E aí fica toda essa dúvida, Priscila, se a gente puder discutir isso, vamos falar disso, com certeza, ao longo de todos esses de todo o curso, encontros. né? Muito bem, Roseli. E a Maria Raquel? Rosilei. E a Maria Raquel? Olá, boa noite. Aqui é um prazer estar aqui e uma alegria participar de mais um curso de formação aqui no Centro Edgar Morin, que sempre traz assim, assuntos muito pertinentes e atuais para a gente, né? Então, acho que esse assunto, então, é o que está bombando no momento, né? Então, é um prazer. Eu sou professora universitária da UFAM, aqui no interior do Amazonas, no campus de Quari. Eu sou professora de botânica, mas trabalho com formação de professores de ciências. E, atualmente, eu estou de licença, fazendo doutorado em educação em ciências. Minha tese vai trabalhar, na verdade, seguindo ali, tentando analisar esse curso dentro do âmbito da UFAM, né, que é um curso com uma proposta nova, interdisciplinar, e a ideia é trabalhar com o processo cognitivo da percepção desses professores que atuam nesses cursos sobre a inter e a transdisciplinariedade. E em relação à IA e educação, as suas aplicações, assim, meio que estou tateando ainda, e vi como uma grande oportunidade esse curso para participar dessas discussões atuais em relação a essa temática. É isso. Obrigada. Obrigada também. E a Maria Angélica. Boa noite a todos. Eu vou falar bem pouco, eu sou pesquisadora e colaboradora do CEP. Terminei agora, né, com a Isabel, um pós-doutorado sobre mudanças climáticas e a visão dos estudantes do ensino médio. Estou aqui para colaborar no que for necessário, tá, Priscila? E legal. Também para aprender com você. Obrigada, bastante. Maria Angélica. A Renata Simões. Boa noite. Obrigada por estar aqui, prazer estar com vocês. Eu sou educadora na origem e venho nos últimos anos trabalhando com gestão de projetos em que o uso de tecnologia aplicada à educação é o carro-chefe e, sobretudo, aí em governo. Enfim, trabalhei uma vida inteira já com Beatriz Escavazza, minha mentora, e aqui estou vendo gente muito querida, conhecida, Cristina Mavellini, Luísa, gente com a qual eu já trabalhei também. Como a Bia já disse, a gente tem esbarrado em demandas, né, de uso de tecnologia, e a é uma delas. Então, estou aqui para aprender com vocês, aprofundar o que for possível aqui para a minha vida de gestora de projetos na área de tecnologia. Legal, Renata. E a Elô? Oi, gente, boa noite. Tem um fundo aqui de 2 crianças, né, brincando, então não sei quantos vocês vão ouvir, vou falar rapidinho, algumas aqui já me conhecem. Eu fiz mestrado e doutorado na PUC, na área de tecnologia. A gente ensaiou ter um grupo de pesquisa, né, PRI, de IA e educação, complexidade, enfim. Então, também gestão de projetos, né, aí na área de tecnologia, trabalhei Cris, Rê, conheço César também, enfim, aí do Itaú Social, de algumas andanças. Mas acho que vai ser bem produtivo e muito bacana. Estou feliz em estar aqui. Legal te ver aqui, muito legal te reencontrar aqui.
Agora, Você está um fuso horário aí, né? De algumas horas. Eu tô Sadrão. aqui são 11h36 já. Então, vamos acelerar para a gente poder começar, né? Falta o César, falta o Euli e falta o Rungo, é assim que fala? Rungo. Vamos lá. Que tá em Moçambique? Não. Moçambique. Vai lá, César. Olá, boa noite. Muito legal estar aqui com essa turma que eu tenho já interagido, né, já de carteirinha, como a Isabel falou. E outros eu conheço de outras datas, me senti incluído quando a Bia falou dos alguns aqui parceiros de encrencas e desafios. Não sei se ela me incluiu, mas eu me senti incluído. Bom, minha trajetória, ela se mistura, né, com a tecnologia. Eu venho da física, da música, mas venho trabalhando com tecnologia em educação desde anos 90, né? Quando conheci a Pri também, acho que lá atrás a gente já passou a interagir, né? No tempo da fundação telefônica, muita coisa, né? Acho que tem muitas realizações que foram feitas. E então nessa trajetória toda eu fiz muito desenvolvimento, programação, né? Desenvolvimento de sistema, então acompanhei bastante a transição, né? Sistemas adaptativos, que a gente foi tentando fazer várias coisas, e aí machine learning e inteligência artificial, acho que desembocou. Eu tenho várias preocupações, né, com o que está acontecendo, o que pode acontecer e como é que a gente aproveita para o bem essas coisas, né? Então, só um comentário muito rápido. Eu fiz, alguns daqui conhecem o projeto que a gente fazia de alunos criando simulações, né, para aprender física, química, biologia. Então, eles escreviam os roteiros, mandavam para a USP, lá a gente produzia, devolvia, isso levava uns 2 meses. Um processo super interativo, colaborativo, muito legal, e mexia com os meninos. Eu refiz essas coisas em 10 minutos com o chat GPT, inclusive com código e tal, só que sem nenhuma colaboração. Uhum. Então, o que você perde? Você perde a colaboração, gera uma autossuficiência, mas todo esse trânsito, né? Então, eu estou trazendo isso porque eu acho que a gente vai poder conversar bastante, falar né? disso, Espero que com certeza, a com Pri já viu, certeza. né? As pessoas que vêm vai ser muito legal, mas eu só com estou aqui de novo declarando, né, que eu acho que isso é super potente, mas super preocupante. Então, Sim, isso é a complexidade, né? Exato, Isso já é o início da nossa conversa de hoje, né? Então, tá. Aí eu li, falta eu li e o Rungo. O Rungo está aí, só dá um sinal que ele está sem imagem, só estou vendo a foto, não sei se ele está ouvindo a gente, e a Edmeia já falou aqui pelo chat, né? Depois ela pode falar na semana que vem. Boa noite, muito bom, muito feliz por estar aqui, por ser acolhido pela equipe do CEP de Gamorran. Agradeço imensamente a iniciativa do centro e a disponibilidade de vocês que estão aí a nos ajudar a pensar essa realidade, esse furacão que está acontecendo, né? Então, e vocês, no meio de uma divulgação para alguns grupos, eu colocava que vocês estão no olho do furacão. É interessante, muito válido saber quem está lá bem no meio, como é que vocês estão pensando isso. Eu li, é o nome carinhoso que o meu orientador Ricardo Antunes me deu, eu não tinha esse codinome, e aí gostei dele. Olha só, que legal! Gostei desse codinome. Aí, e estou pesquisando o ensino de a contribuição da complexidade para o ensino de filosofia, mas, em especial, fora tudo aquilo que falaram da relevância para refletir a partir da complexidade a IA, para mim, faz parte da própria profissão trabalhar a questão da IA porque eu sou professor de filosofia no Instituto Federal, e lá o nome do instituto carrega o nome tecnologia. Não dá para ser professor de filosofia lá se a gente não consegue pensar esta realidade. Para pensar essa realidade, eu estou no núcleo de tecnologia da Universidade Tecnológica, guiado pelos Calazans, os esposos, mulher
marido e mulher, e indo atrás das reflexões do Yuki Hui, né, sobre tecnodiversidade. Mas é um pensamento, vamos dizer assim, para mim, eu me vejo naquilo que o Edgar Morin fala, simplificador. Eu preciso ouvir outras vozes sobre essa realidade da inteligência artificial. Então, eu venho com muita sede, muita expectativa para ouvir e aprender com vocês. Um beijo no coração. Legal. Quem falta ainda, gente? Falta o Wilson. O Wilson, o Rungo, a Edmeia, não sei se vai conseguir falar. Eu acho que a Ana, acho que só. Então vai lá, Wilson. Boa noite, eu sou o Wilson, sou secretário do CEP Edgar Morin, também sou diretor de uma escola aqui em São Paulo, fui orientando da professora Isabel, aluno da professora Cleide, né, que está aqui conosco, estudo IA há algum tempo, atualmente estou tentando escrever sobre filosofia e IA, uma perspectiva mais ontológica, né? Mas me falta um pouco de conhecimento sobre IA, né? Estou atualmente lendo esses 2 livros, né? É da Dora, né? Que estará conosco, né? E gostaria de aprender mais sobre IA para me ajudar na escrita. Bom curso a todos. Legal, legal. E o Rungo está nos ouvindo? Ora viva, povo brasileiro, eu não sei se conseguem me ouvir. Ouvimos bem. A minha rede está instável, Moçambique está com situações associadas à guerra, né? Mas a ideia é, de facto, manifestar esse interesse, esses níveis de motivação, de modo a que possamos aprender. Na verdade, a aprendizagem é um processo, digamos, cumulativo, né? Ao longo da nossa vida. Então, especial agradecimento a todos vocês, em especial a Ana Maria, a Wilson, pelo apoio, pelo suporte. Fui recebendo os e-mails em função da minha condição, né, de Moçambique, pelo fato de ter algumas limitações para participar deste processo, deste projeto. É um projeto de vida, na verdade, o IA. E é um prazer incomensurável poder cá estar. Moçambique e Brasil, temos relações históricas, relações políticas, relações científicas, acadêmicas também. Então, vai ser uma honra poder participar deste desafio. O outro desafio que nós temos é a questão do fuso horário, né? Já estamos agora com 11h40, né? Aqui também, estou igual você, Rungo. Também estou. É verdade, é verdade. Então, eu sou professor na então Universidade Pedagógica de Moçambique. Depois da reestruturação desta universidade, estou participando agora da Universidade Rovuma, em Cabo Delgado, província onde há conflito armado, né? Há lá terroristas e está instável mesmo. Tenho trabalhado no campo da psicologia, né? E me concentrando especialmente em orientação de carreira, né? E venho realizando estudos nessa área, nesse âmbito, desde a licenciatura, né? Que Brasil, assim, em termos de terminologia, seria graduação, né? O mestrado, e estou agora fazendo o doutorado na mesma área de psicologia educacional. E nós trabalhamos fundamentalmente com o ensino também à distância, né? E a tecnologia é a base para que, de facto, este processo possa acontecer de uma maneira mais eficaz. E tenho trabalhado com estudos de natureza mais quantitativa, não é verdade? E isso demanda, de facto, habilidades para que nós possamos realizar tais estudos, porque demandam, de facto, maior número de pessoas. Então, vai ser uma experiência memorável poder estar aqui e eu espero aprender cada vez mais. Tenho um conhecimento elementar, à semelhança dos demais colegas que se apresentaram aqui, né, nessa área, e eu espero aprofundar e, de facto, desenvolver projetos para resolver problemas concretos no nosso contexto moçambicano. E muito obrigado. Muito obrigada. Agora é a Ana.
Eu? Sou eu mesma, Ana Maria, ou outra Ana? Tem duas Anas Marias? Eu não estou vendo aqui. Peraí, é você, Ana Maria. Ah, então tá. É você. Ah, então tá. Assim, eu sou psicóloga, fiz uma especialização no grupo da Léa Fagundes, no LEC, isso em 2000. Aí depois eu fiz mestrado em inclusão digital, ativismo juvenil e inclusão digital com o Valente na PUC São Paulo, né? E depois, assim, eu tive outras trajetórias na psicologia e trabalhei, assim, um bom tempo, né, nessa área de inclusão digital, educação com, assim, ênfase no software livre, e eu tenho, assim, depois eu posso até colocar no grupo, eu tenho um livro, um e-book, chamado Família Conectada, que é a inclusão digital da família e como as famílias do software livre, carreiras tecnológicas, ou sem ser carreira tecnológica, mas nível superior, e assim, analfabetos com baixa escolaridade, como eles educam o filho de forma diferente. E agora eu estou, depois disso, né, eu entrei como secretária do Instituto CEP Edgar Morin, eu sou filha da Maria Cândida Moraes, e é isso, aí eu estou nessa empreitada, nesse desafio de vida. Um beijo. Muito bom, gente. Muito bom saber um pouco de vocês. Eu queria muito ter essa ideia, porque sempre é muito desafiante preparar uma fala, porque a gente não sabe o quanto que o grupo conhece. Então, eu tento trazer um pouco... eu vou aprofundo em alguns aspectos, em outros aspectos eu trago de uma maneira mais geral, porque eu nunca sei o quanto que todo mundo está familiarizado ou não. Se hoje a gente não tiver tanto tempo para a gente conversar mais, a gente tem os outros 3 encontros, que a ideia é fazer uma dinâmica mesmo, que eu vou trazendo perguntas para esses professores convidados, eles vão apresentando, e a gente vai poder conversar e tirando dúvidas a partir dessa introdução que eu vou fazer hoje aqui para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente começar. Acho que está todo mundo vendo, né? Todo mundo vendo? Perfeitamente, Beleza. tranquilo. Então, ótimo. Vou pular essa parte que a Isabel já exagerou aí na minha introdução, né? Que eu venho muito da prática. Então, eu entrei na academia formalmente, eu fiz um mestrado lá atrás, em 2009, mas aí fui prática, e a partir de 2019, quando eu comecei a estudar IA, conheci a professora Dora Kaufmann, e ela meio que me convenceu de fazer mais um mestrado lá com ela na PUC São Paulo, que ela estava entrando na PUC, e eu topei o desafio, veio a pandemia, deu tudo certo, consegui fazer. A pandemia, nesse lado, me ajudou até, porque eu não tinha tanto deslocamento de ter que ir para a PUC e tal. Aí entrei direto, né, gente? Aí emendei o doutorado, agora eu estou na Itália hoje, mas eu vou para Bristol, no Reino Unido, fazer o meu doutorado sanduíche lá na Universidade de Bristol. E aí, ao longo do tempo, dos dias, aí a gente pode conversar mais ou falando mais para vocês. Acho que vocês já trouxeram muito isso da relevância do tema, por que a gente tem que falar de inteligência artificial, não porque eu fico vendo muito, quando o ChatGPT foi lançado, todo mundo começou a falar, como se antes já não tivesse a IA acontecendo na nossa vida. Mas o ChatGPT, né, o GPT, pelo ChatGPT da OpenAI e de outras empresas, meio que provocou essa interface, né? Fez com que a interface chegasse mais fácil a todos nós e a sociedade começou a falar de IA o tempo todo. Então, a gente está num momento muito relevante dessa IA baseada em dados. E para a educação, que é o que nos interessa nesses 4 encontros, a gente vai tentar trazer essa complexidade do que é olhar para a IA e educação. Eu gosto sempre de falar IA e educação, até por isso que é a complexidade, são 2 áreas do conhecimento que se interrelacionam, então não é IA na educação, nem IA para a educação, sem essa visão que é muito comum da tecnologia digital na educação, como uma ferramenta, como uma solução, como algo instrumental, e pouco reconhecimento como uma área do conhecimento.
E é nesse sentido que a complexidade ajuda a gente a aumentar a nossa reflexão, a trabalhar mais com essas ideias e entender melhor esse contexto, especialmente das implicações que a IA, como bem lembrou César, trazem, que não são implicações políticas, sociais e éticas que estão embutidas nessa tecnologia. Então, essa introdução que eu vou fazer hoje para vocês trata disso. Peraí, vamos lá. Para a gente começar, uma coisa muito importante, que assim é base de tudo que a gente vai falar, é que a tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, ela é muito além do artefato. Nunca é só o computador ou só o celular, não é o dispositivo, o artefato. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de relações, seres humanos, máquinas, contextos e suas inter-relações. O quanto que não é só a gente que usa a tecnologia também nos usa. Ela muda a nossa cultura. Quantos de nós hoje liga direto para alguém ou pergunta no celular, lá no WhatsApp, se posso ligar, é um bom momento? A gente incorporou uma série de hábitos que a tecnologia vem mudando mesmo o nosso dia a dia. Além do que ela, hoje, a IA depende da gente, depende dos nossos usos, depende dos dados que a gente vai compartilhando ao longo dos nossos usos cotidianos de trabalho, de estudo, de lazer, porque a nossa vida está completamente permeada dessa tecnologia baseada em plataformas e plataformas de inteligência artificial que a gente vai falar aqui. Então, para a gente entender a tecnologia, a gente precisa entender os contextos, aonde elas estão, como elas são utilizadas, para que elas são utilizadas, que tipo de transformações essas tecnologias vêm provocando em nós, na sociedade, nas nossas escolas. Por isso que tudo isso tem muita relação com a complexidade, porque vai ter benefícios e vai ter riscos. E a gente vai ter que olhar para essa dialogia. Uma coisa importante, a maioria de nós aqui estamos no Brasil, né, tirando o Rungo, não sei como é lá em Moçambique, depois se puder compartilhar com a gente seria muito legal, mas no Brasil a gente tem um contexto de 80% de usuários de internet. Essa é a pesquisa mais recente do TIC, da TIC Domicílios, que é feita pelo NIC-BR, que é um órgão do CGI-BR, Comitê Gestor da Internet. Todo ano é lançado. Esse mapa específico eu acho interessante da gente ver, porque ele mostra o total, está aqui, o total 80%, como eu falei para vocês, ainda a gente tem 36 milhões de pessoas no Brasil que não acessam a internet, não têm acesso à internet, então nós temos um problema de conectividade ainda. E se a gente for olhar aqui especificamente, na faixa etária, a gente vai ver quem são as pessoas, em qual faixa etária estão as pessoas que mais utilizam a internet. E nessa última aqui está a classe social. A gente vai ver que ainda nós temos uma discrepância entre a classe A, B e C e a D e E, com menos acesso à internet. Quando a gente olha, considerando esse gráfico do acesso, para qual é o dispositivo utilizado para acessar a internet, qual é o dispositivo mais utilizado, a gente vê que 99% é o telefone celular, o nosso telefoninho celular, que é o maior captador de dados que existe. Ele está completamente imbuído de tecnologia de inteligência artificial. Todos os aplicativos, praticamente, que a gente tem no telefone celular são baseados em inteligência artificial e eles se conectam, todos se conectam entre si. Vocês já devem ter percebido, quando a gente cola o código de barras para fazer o pagamento no app do banco, aí quando você entra no app do banco, o banco já te diz, quer que eu cole tal coisa de tal lugar? O tempo todo a gente está compartilhando esses nossos dados e metadados. Veja que interessante que a televisão está em segundo lugar e ela cresceu na pandemia,
por conta da pandemia, muitas escolas, muitas redes de ensino usaram atividades e criaram ações pelo celular, pela televisão, para poder levar materiais e continuar fazendo as aulas remotas. O computador, vejam vocês, o computador ele está lá embaixo. É muito diferente, é muito a discrepância, o acesso à internet do computador em relação ao celular. Então, essa é uma realidade muito forte no país, no Brasil, para a gente entender questões que a gente vai trabalhar no curso relacionadas, por exemplo, à soberania digital, que vai ser o próximo encontro, porque quando a gente tem uma população que usa acesso à internet pelo celular, a gente começa a ter também outros problemas que estão relacionados à IA. Por exemplo, o problema do zero rating, não sei se vocês já ouviram falar, que é um tipo de favorecimento para quem tem pacotes de internet pré-pagos. Quando acaba o acesso, o que essas pessoas conseguem acessar? As redes sociais. As redes sociais de determinadas empresas, de determinadas plataformas, ou seja, a internet ela não é mais um território livre, como a gente achava, né? Como a gente achava lá nos anos 2000, a gente já vai falar disso também. E esse é um problema, porque o Marco Civil da Internet, que é a nossa lei que regula a internet do Brasil, ela não permite que isso acontecesse. Mas, mesmo assim, o lobby das empresas, das companhias telefônicas, operadoras e as grandes plataformas conseguiram colocar isso como um benefício. Parece um benefício, mas isso favorece essas empresas que estão captando os dados. E o Brasil, como é um país que tem tanta gente usando o celular para acessar a internet, é por isso que as coisas estão funcionando do jeito que estão e a gente precisa se preocupar com isso. Aqui também é interessante porque ele mostra o acesso exclusivo pelo celular em relação à área, região, a sexo, cor, raça, grau de instrução. Vejam só que o grau de instrução superior é o que menos acessa a internet pelo celular, é o que mais usa computador. E aí a gente tem um retrato para entender esses riscos todos que a gente vai conversar no nosso contexto, no nosso território. Por isso que depois seria legal saber como está o contexto de Moçambique. Bom, com essa introdução, eu vou começar a falar com vocês agora sobre essa inter-relação dos três, né? O pensamento complexo também sendo considerado aí, né, como uma teoria, né? A IA, a educação, o campo de conhecimento, a IA, a educação e o pensamento complexo como três áreas que se interrelacionam. E isso tem a ver com essa transdisciplinaridade, que é o nosso grande objetivo, o grande desafio da educação ao longo de tantos anos, né? Como Morin vem falando até hoje, publicando até hoje, mais de 20 anos sobre esse desafio da complexidade, que envolve a subjetividade, que envolve o aprender a ser, que é aquele dos 4 tesouros do Delors, né? Aprender a fazer, a conviver e a ser. O aprender a conviver e a ser, eles são quase que renegados pela educação. Por mais que se fale, a gente vê que não acontece. É o aprender a aprender, é o foco, então vamos usar a tecnologia para ensinar física, português, matemática, vamos educação maker, tá? Todo mundo falando disso. Mas o conviver e o ser, eles ficam ali de ladinho, de vez em quando a gente vê alguma coisa, e não se integra o conviver e o ser no fazer e o aprender. Na verdade, tudo faz parte. A gente deveria pensar nesse todo, nesse complexo, e isso tem a ver com cada pessoa, com as individualidades, com os estilos, e a gente vê muito pouco isso acontecer na educação, e parece que a IA viria para ajudar nisso. Nossa, a IA vai personalizar a aprendizagem, mas será mesmo? É isso que a gente vai refletir aqui, porque não existe uma resposta de bate-pronto.
Uma coisa interessante que nessa minha pesquisa, que eu trouxe, inclusive está na tese, na dissertação, está no livro, que é essa imagem do indivíduo T, né? Do T-shaped individual. Ou tem outras letras também que já foram divulgadas, mas a ideia é como que a formação desse cidadão do mundo, cada vez mais, precisa ter um conhecimento aprofundado, seja na área específica que for, mas, ao mesmo tempo, ele precisa estar aberto para essas novas competências multidimensionais de outras áreas, estar aberto a conhecer outras áreas e também desenvolver competências socioemocionais, atitudinais, e nós todos, principalmente aqui que eu vi que vocês trouxeram muito, né, do quanto que vocês estão abertos para uma área nova, porque a IA é uma área mesmo, a IA não é só uma ferramenta para a gente aplicar, ela é uma área, então, quanto mais a gente estiver aberto para conhecer essa área, o que ela traz, como que ela surgiu, o que ela pode agregar à minha área de conhecimento, isso é muito importante, e isso é importante na formação dos estudantes, dos nossos estudantes ao longo dos tempos. Outra coisa também fundamental da gente compreender a diferença. Existem duas formas de pensar a programação. Na IA, tem muita gente que, na parte mais técnica, que nem gosta que fale programação, porque é uma outra lógica. Então, na programação tradicional, que é aquela que a gente ouvia desde que a internet, a web começou, que era importante aprender a programar, que seria a nova alfabetização. Vocês lembram disso? Isso sempre foi uma demanda para a educação. Na programação tradicional, você tem dados limitados. Sempre vai ter dados, mas você tem dados específicos para aquilo que você precisa. Você tem uma linguagem de programação que vai lá e você coloca o código, e isso gera um resultado. Deu um problema no resultado, você muda lá o código, especialmente quando o código é aberto. Por isso que tem uma comunidade de software livre, que ainda é bem forte, apesar de atualmente as empresas já estão compartilhando vários códigos de maneira aberta, porque isso também é interessante para elas, a gente pode conversar disso depois, mas a ideia é que na IA é outra lógica. Na IA eu tenho dados massivos. Por que eu tenho esses dados massivos? Por conta do Big Data, por conta de todos os usos que nós, como sociedade, estamos fazendo ao longo, desde que a web foi lançada. A web foi lançada no final dos anos 90. Desde então, esses dados todos que nós estamos compartilhando, e não são só dados que a gente percebe que a gente está compartilhando, mas são dados todos. Aqui no Zoom, por exemplo, a gente está compartilhando diversos dados. Não só as nossas falas aqui, mas também o que a gente clica, o que a gente está fazendo ao mesmo tempo nos nossos computadores, tudo isso é metadado que está sendo compartilhado. Na IA, você constrói um modelo. Então, é um modelo de inteligência artificial que vai utilizar aqueles dados, vai fazer correlações e aí vai gerar um resultado preditivo ou generativo, que é o caso dos modelos de linguagem como o ChatGPT. E isso hoje já é possível por conta do desenvolvimento das GPUs chamadas, é um desenvolvimento da computação, da própria máquina, que ficou mais eficiente, que consegue também, ao mesmo tempo, usar esses dados. Então, essa associação faz com que a IA exista e prospere, cada vez mais prospere. A gente ainda tem programação tradicional? Muita. Alguém perguntou aí, eu não lembro quem foi, acho que a Rosilei. A gente tem muita programação tradicional, inclusive nos chats, nem todos os chats são chats com IA. Mas a IA, a tendência é que a IA comece a crescer cada vez mais, porque essas empresas que detêm a tecnologia de IA, elas também vendem as APIs, que é um tipo de compartilhamento da tecnologia que você permite que outras empresas adaptem àquilo que elas querem criar.
eu tive na Bet Educar esse ano para fazer pesquisa mesmo. Eu fui, conversei com várias empresas em estandes e tudo, e a gente vê que a grande maioria usa essas APIs. Eles falam que desenvolvem, mas a base é a base da IA das grandes empresas. Por que isso acontece? Porque é muito caro desenvolver a IA. A gente também já vai falar sobre isso. Mas é importante entender que hoje a IA está nessa notoriedade, todo mundo falando de IA, por conta justamente dos dados. Porque quando ela surgiu como campo de conhecimento, em 1956, nesse congresso cheio de homens brancos, que vocês podem ver aí, todos os homens brancos, cada um escreveu vários artigos, livros. Foi nesse momento que eles criaram a área do conhecimento, nomearam a IA. Mas o precursor da IA foi o Alan Turing, lá no início dos anos 50, inclusive tem um texto muito legal da Bell. Agora esqueci qual foi a coautoria, Bell, que vocês falam do Alan Turing como um pesquisador altamente transdisciplinar. O Ângelo Palmisano e o Alessandro Rossini. Isso, exatamente. Inclusive, eu usei esse texto na minha pesquisa, muito bacana. E até isso, o Alan Turing, sem saber, ele era transdisciplinar, complexo e tudo mais. Mas foi nessa conferência que a IA surgiu como campo de conhecimento. E aqui só um parênteses que eu trago como minha trajetória ativista na área e também como consultora da Unesco, que ainda a gente tem esse gap de mulheres nas tecnologias e também não só na IA, nas ciências, e tem uma campanha acontecendo aí que é o Educa STEM, que o STEM é uma sigla para essas áreas das ciências, em inglês, né, das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, de como que a gente, pela educação, pode também incentivar que as meninas e mulheres busquem essas carreiras, que ainda está no domínio dos homens. Fecha parênteses. A IA, baseada em dados, ela é conhecida por muitos pesquisadores como esse ciclo virtuoso, que eles chamam. Então, quanto mais dados eu tenho, eu vou melhorando o meu produto, e ao melhorar o meu produto, eu tenho mais usuários que chegam, geram mais dados, e aí eu melhoro o meu produto, e esse ciclo virtuoso se mantém. E isso por conta das redes neurais profundas, que é uma técnica de IA, chamada Deep Learning, que a gente traduz para as redes neurais profundas, e essa capacidade computacional que começou a ser, de fato, utilizada pelas empresas, o Google em especial, em 2012, quando começaram os primeiros artigos científicos, tanto que os pesquisadores que desenvolveram hoje trabalham no Google, com exceção de um deles que recentemente resolveu se rebelar, que daqui a pouco eu trouxe a notícia aí para vocês, não sei se vocês viram, que saiu 15 dias. Mas todos esses pesquisadores foram contratados e estavam até então trabalhando lá no Google. Então, o Google, além de tudo, não só o Google, mas todas essas empresas chamadas de GAFAM, que é o Google, a Apple, a Microsoft, a Google, Apple, Microsoft, o que mais que eu estou esquecendo? Facebook. Todos eles olham muito para os pesquisadores que estão trabalhando nessa temática e levam os pesquisadores para desenvolver os produtos e melhorar as suas empresas. Então, também isso é outra questão que acontece aí nesse mundo da IA. Os metadados são os nossos dados que a gente normalmente não percebe que está compartilhando. Nunca a gente percebe, a gente já faz tudo tão automático que a gente não se dá conta. Localização, né, geolocalização, horas que você acorda e acessa o celular, isso já é um dado, quem você conhece, com quem você se comunica, o que você procura,
A busca de Google de cada pessoa é diferente, então se você busca a mesma palavra que aparece para mim, vai ser diferente do que aparece para a Aninha. Onde você trabalha, estuda, quais suas preferências políticas sexuais, o que você busca. E hoje até tem estudos que falam que a própria câmera do celular, do computador, também está captando dados, e os nossos áudios já ficou super evidente, não sei se vocês já perceberam. Às vezes o celular está descansando, você não está usando, você está conversando com alguém e tempos depois aparece alguma coisa para você, vendendo para você relacionada àquele tema que você estava conversando. Mas o que o Deep Learning possibilita, né? Por que ele é uma revolução? Ele permite reconhecer padrões. Então, desde objetos em cenas reais, identidade facial, palavras escritas ou faladas, ele detecta anomalias, transações incomuns em cartão de crédito, exames na área de saúde, medicina está sendo muito utilizado, atividades maliciosas de sistema computacional, né, para cibersegurança também é bastante utilizado, para fazer predição, preços de ações, taxas de câmbio, preferência de filmes e músicas, a gente vê muito isso no Netflix, Spotify, que a gente acessa, sugestão de venda conforme os nossos hábitos. Então, isso é uma revolução o que a IA, Deep Learning, tem proporcionado para a sociedade. A gente não tem como não reconhecer que é uma revolução de muito tempo de estudo e pesquisa e desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, ela traz problemas, ela traz essa necessidade de dados. Então, por que tudo é grátis? Por que a gente acessa as coisas sem pagar? Na grande maioria, claro, né? Depois você quer algumas coisas, você precisa pagar. Mas, a princípio, as redes sociais são gratuitas, os aplicativos são gratuitos, porque você gera dados, precisa de dados para alimentar esses aplicativos, para eles se tornarem ainda melhores. Por isso que os dados são considerados o ativo da economia. Hoje se fala em economia baseada em dados, né? Essa data-driven economy, né? Economia dirigida a dados. O Deep Learning também requer alta capacidade de hardware para processar. Então, é um investimento absurdo em máquinas, em data centers, que é para onde vão os dados, e isso gera impacto ambiental, energia elétrica, emissão de CO2 na atmosfera. Agora, na COP26, a COP27, está sendo discutido o impacto que o digital traz para o meio ambiente. Até a Maria Angélica, que está falando de mudanças climáticas, uma das questões é o quanto que a tecnologia digital, a infraestrutura digital gera de impacto para o ambiente. Outra questão é a não explicabilidade, como os algoritmos daquele modelo utilizou os dados para gerar aquele output. Isso a gente não tem, isso chamam de caixa preta, né? O termo que eles usam, mas é uma das questões mais complexas, que a Dória pode falar bastante disso, que ela tem estudado muito isso, que é como explicar algo que é completamente diferente daquela programação tradicional que você tem a linguagem. Você não é assim que funciona a IA. A IA você constrói um modelo e cabe agora aos desenvolvedores da IA pensarem como tornar isso explicável. E nós, como cidadãos, também temos o direito de entender como o nosso dado está sendo interpretado. Se a gente vai está numa ação de recrutamento e seleção, por exemplo, por que tal pessoa entrou na seleção e a gente não entrou? Qual foi o mecanismo que aquele sistema de IA utilizou? Tem uma pesquisadora norte-americana, que é a Cat O'Neill, que o livro dela já foi traduzido, eu super recomendo, chama Algoritmos de Destruição em Massa, aqui no Brasil, que ela fala de algoritmos matemáticos em inglês. E ela conta vários casos desse viés, que já é o último item aqui, como que esses modelos estão acirrando problemas relacionados a preconceitos, a
disparidade, não é disparidade, desigualdade social, e é uma questão bem importante que a gente precisa olhar para a IA e precisa entender que isso acontece e trazer também essa temática, essa discussão, essa reflexão como educadores. Os vieses, né, os preconceitos, as falhas nas construções de modelos do machine learning, os dados usados para treinamento, né, que dados são esses? Será que eles estão refletindo a diversidade daquele território, daquele país, daquela cidade, daquela situação? Como que isso está sendo utilizado? Peraí. Agora, uma reflexão com vocês. Eu queria saber aqui, eu estou vendo que tem gente falando no chat. O link do Alan Turing, ótimo, ótimo esse artigo. Como que os nossos dados caminham nessa infraestrutura física? Quem começa aí? Quem acha poderia... Da onde começa? Vou dar um spoiler. Começa do computador. Na hora que a gente está no computador, a gente envia um e-mail, a gente acessa uma página. Como que o nosso dado percorre essas estruturas físicas? Que é algo que a gente nunca, quase nunca, considera. Alguém? Passa por roteadores, switches, antenas. Até chegar? Até chegar num servidor, num data center. Isso. O provedor. O provedor é o último, talvez? O último, olha só. Passa no roteador, que é aquele que a gente tem em casa, depois vai para o provedor, que é a empresa que a gente contrata para acessar a internet, depois passa por cabos ou fibra ótica, servidor e, por último, a página. Claro que isso é muito rápido, mas tem um caminho dos nossos dados que ele é físico, ele é totalmente infraestrutura física, e a gente conhece muito pouco. Alguém já viu esse mapa, por exemplo, dos cabos submarinos? Os cabos submarinos são esses cabos por onde os nossos dados, por onde a internet funciona. Os nossos dados via internet são enviados para as famosas nuvens. Eles também são chamados de nuvens também, mas eles são cabos e estruturas gigantescas que ficam nos oceanos, responsáveis por 99% das comunicações entre todo o globo. E esse mapa dá para perceber, por exemplo, onde estão os mapas, os cabos, como eles estão concentrados no norte global. Esses cabos têm propriedade, alguns são de governo, alguns são de empresas, mas ele mostra o domínio, o quanto essa infraestrutura da internet e a infraestrutura por onde os nossos dados caminham tem um monte de relação política, econômica, e a IA também faz parte disso tudo. Aqui é um data center, né? A famosa nuvem. A gente fala da nuvem, acha que a nuvem... O que é a nuvem, né? Vamos pôr na nuvem. A nuvem são essas máquinas poluidoras, máquinas que estão em territórios imensos e responsáveis também pela poluição ambiental. Esse documentário, Connected, foi traduzido no Brasil para Na Era dos Dados. Alguém já viu esse documentário? Tem um episódio que é específico sobre a nuvem. Todos são sensacionais e ele é altamente complexo, complexo nesse sentido da complexidade mesmo, viu, Bel? Cada episódio parece assim, impressionante o quanto ele fala de complexidade. E tem um sobre a nuvem, que chama The Cloud, que ele faz a conexão entre essa nuvem física das máquinas com o clima. É muito interessante, gente. Vale muito, muito, muito a pena ver.
Por que eu trouxe essa questão toda da infraestrutura? Vocês devem estar se perguntando, mas por que a gente tem que saber da infraestrutura? Porque nós, educadores, aprendemos a ver somente a camada externa da internet, que é essa camada de conteúdos, que são os sites, os aplicativos. Por isso que a gente pensa tanto em uso, em aplicação, em instrumental. A gente esquece que tem a camada de transporte, que tem a camada de rede, que tem a camada de infraestrutura, e isso é tudo físico, isso é tudo permeado por relações de poder. E quando a gente fala, por exemplo, hoje em cidadania digital, a cidadania digital não é só a gente pensar antes de postar, ou não compartilhar fake news. A gente precisa entender como a internet é construída, como ela funciona, quais são essas bases todas que fazem com que a internet exista e, por consequência, a IA hoje esteja operando tão bem quanto como a gente tem visto no nosso dia a dia. Esse mapinha também recomendo muito que vocês conheçam e explorem depois da nossa aula, com cuidado. Esse mapa das estruturas da internet foi feito por uma organização brasileira chamada Coding Rights, é uma organização feminista. E eles criaram esse mapa para mostrar que a internet de nuvem não tem nada. Então, lá, ó, se a gente for olhar lá nos Estados Unidos, você vê as empresas proprietárias das grandes plataformas, aí elas falam, né? Nenhum CEO das grandes empresas de tecnologia é mulher. Depois você desce para o Brasil, está lá a carinha do Elon Musk, com a empresa dele, Starlink, querendo ocupar a Amazônia, que parece que ele ia fazer 19 mil, ia fornecer internet para 19 mil escolas, ainda não conseguiu tudo isso, mas está lá. Os recursos minerais para a produção do celular, da onde eles vêm, o lixo eletrônico, para onde eles vão, a China despontando também com várias empresas de tecnologia de ar. Então, é muito interessante, por exemplo, analisar esse mapa e trazer para uma sala de aula, trazer para uma discussão o que é a internet de fato, né? O que é, da onde vem tudo isso que a gente está vivenciando, que a gente está vivenciando hoje com a IA cada vez mais perto. Opa! E a IA generativa, que gera tanto texto, como som, como código de computador, como o César bem falou, e imagem. A IA generativa, ela é uma IA mais recente, acho que de 2017, e ela é conhecida como Transformers. O Transformer é uma rede neural também, ou também chamada de modelos fundacionais, que são aplicados aos modelos algorítmicos de linguagem natural, né, que simula essa conversação humana. Então, eu achei essa imagem bonitinha aqui, bem simples, mas que mostra para a gente como que esse Transformer, onde está escrito Foundation Model, é o Transformer. Como que ele funciona, essa IA generativa? Então, você põe dados, textos, imagens, falas, dados de códigos, você vai alimentando essa tecnologia para que ela seja capaz, estatisticamente, matematicamente, de gerar a forma. Uma coisa interessante da gente pensar, como que o ChatGPT funciona, ou os modelos GPT, eles só funcionam tão bem como eles estão funcionando hoje, porque eles utilizaram todos os dados disponíveis da web que todos nós, como sociedade, disponibilizamos. Então, eles se apropriaram de todos esses dados para treinar esses modelos e criar esse novo produto. Eu lembro que nos anos 2000, a gente brincava não, a gente falava das editoras, porque eu sempre trabalhei com os recursos educacionais abertos, com as licenças abertas ao longo da minha carreira. E uma das analogias era isso, como é que pode alguém como a Disney, que pegou todas as histórias orais produzidas pelas populações e empacotou isso nos livrinhos, e criou os personagens, os designers todos, e
virou livrinho, mas aquilo tudo é cultura popular. O que a tecnologia de IA generativa está fazendo hoje é exatamente a mesma coisa. Incorporou os nossos dados, tudo que a gente compartilhou na web, para poder criar esse novo produto aí, que agora está revolucionando. E, inclusive, a OpenAI, quando lançou, que quem está por trás da OpenAI é a Microsoft, que está pondo dinheiro na OpenAI, ela lançou antes do produto estar, de fato, redondinho. Então, tem essa estratégia de marketing também, de vamos já lançar o produto, começa todo mundo a falar sobre, deu super certo, porque é exatamente isso que está acontecendo, todo mundo está falando, só quer saber do ChatGPT, e a vida que segue, né, gente? A capa da Time, de junho do ano passado, falou exatamente desses modelos fundacionais que são a revolução atual. Opa, saiu aqui, cliquei errado. Vamos lá. Como eu falei, essa é só uma ilustração, né, dessa incorporação, digitalização dos textos produzidos. Essa primeira notícia é de 2011, e o Google já estava digitalizando livros da Biblioteca Britânica. Depois, 2018, eles fizeram essa disponibilização aí para digitalizar as fotos históricas do New York Times, isso tudo gerando dados. Novembro de 22, tivemos o ChatGPT lançado. Mas antes disso, teve uma IA generativa, que não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, que é essa IA chamada GAN, G-A-N. E se vocês entrarem nesse site DISX, Does Not Exist, vocês vão ver várias aplicações dessa GAN. A mais conhecida é essa da pessoa. Cada vez que você entra lá e muda a página, né, dá um refresh na página, aparece uma outra imagem de uma outra pessoa que não existe e que foi fabricada pela inteligência artificial. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar aqui as mensagens no chat, mas daqui a pouco eu vou olhar para elas, tá? Então, o modelo de IA generativa, o ChatGPT, esse processamento de linguagem natural, funciona como um chatbot. E ele teve um precursor disso nos anos 60, que chamava Eliza. Foi um chat também baseado em inteligência artificial, claro que com muito menos dados, muito mais simples, mas que simulava uma consulta psicológica, uma consulta terapêutica. E essa ideia de tornar a IA, de antropomorfizar a IA, é uma estratégia muito recorrente das empresas que estão desenvolvendo. É como se a IA se tornasse nossa parceira, quando, na verdade, ela não vai se humanizar, ela é uma tecnologia. E como a relação que a gente estabelece com ela precisa ser como uma tecnologia. Tem pesquisadores, inclusive, chamados de transhumanistas, que estão querendo reproduzir cérebros de pessoas que já morreram na IA, o próprio Elon Musk tem isso, o dono da OpenAI, como ele chama, Sam Altman, também tem um projeto relacionado a isso, porque eles entram nessa utopia ou nessa crença de que a gente não precisa do corpo, basta ter a mente. Basta, então eu tiro a cabeça da Priscila, ponho na máquina, pronto. Então, como se a nossa composição, o nosso pensamento, a nossa inteligência não fosse algo complexo, né? Mente e corpo, não só mente. Então, esse modelo é treinado com muito... Gente, custa tão caro que eu até esqueci de trazer aqui para vocês a quantidade de dinheiro diária que essas empresas gastam para manter os data centers para rodar o ChatGPT. É muito investimento. Por isso que é tão complexo pensar como que o Brasil vai desenvolver IA, como que a gente pode estimular o desenvolvimento da IA. É muito caro, requer muito investimento. A Dora também vai poder falar bastante disso.
Que mais aqui? Os feedbacks. Outra coisa importante para o ChatGPT funcionar não são só os dados. Ele aprende a partir de uma técnica que chama supervisionado por reforço, aprendizado supervisionado por reforço. E isso exige também um olhar humano. Também foi noticiado na época esse uso de trabalhadores do Quênia para convalidar aquilo que a técnica estava apresentando. E os questionamentos vários, inclusive se esses rotuladores de dados estavam sendo remunerados adequadamente ou o Vale do Silício estava simplesmente explorando esses trabalhadores do continente africano. Então, são todas essas questões que ficam ocultas, porque nós, educadores, estamos sempre olhando para a camada do uso. A gente só vê matérias e pessoas falando do uso do ChatGPT, o que o ChatGPT vai melhorar a educação, o que a IA vai aprimorar a educação, mas a gente não considera todas essas questões que estão por trás. Então, por isso que esse curso vai ampliar um pouco essa visão, trazer um pouco mais de outras questões que a gente precisa também considerar ao pensar em IA e educação. Eu gosto desse simulado que o Pablo Nunes fez. O Pablo Nunes é um pesquisador desse Centro de Estudos de Seguranças e Cidadania do Rio de Janeiro. Uma das coisas, depois várias outras pessoas postaram algo parecido. Ele pesquisa reconhecimento facial. E aí ele perguntou para o ChatGPT, ele queria referências sobre reconhecimento facial. E o ChatGPT fez uma lista de referências, nenhuma existe, nenhuma, ele foi consultar, todas foram completamente inventadas ou alucinadas, que é o termo que se usa tecnicamente pela máquina. Outras questões também que surgem, e os direitos autorais, como fica? Porque quando a gente faz pesquisa num buscador normal, aparecem os links para a gente, e para a gente olhar cada link, qual é a referência, o que faz sentido ou não. Porque o chat, ele não faz distinção do que é verdadeiro ou falso, ele faz a combinação. Então, ele vai te trazer uma resposta. E aí, como que a gente vai analisar essa resposta? Então, a gente precisa saber, ter um conhecimento daquilo que a gente está tentando buscar nele. Outra coisa também que tem a ver com o meu a minha pesquisa de doutorado, que são os letramentos de IA, que o Marcelo Busato vai trazer aqui para vocês no nosso último encontro, é que nós, seres humanos, além da gente ser mente e corpo, né, uma associação, não é a mente separada do corpo, a gente vê sentido, a gente constrói sentido em tudo. Então, quando a gente vê uma nuvem no céu, imediatamente a gente pensa em alguma forma, a gente vê um gigante na nuvem, a gente vê, sei lá, um parquinho, a gente vê na tomada de casa, de repente, uma carinha. A gente é capaz, a mente humana é capaz de criar sentido em tudo. Esses modelos de linguagem natural, eles não criam sentidos, eles são pura forma. Eles são absolutamente forma porque eles são matemática, eles são modelos estatísticos. Quando a gente pensa, por exemplo, vai ter um webinar, a gente já pensa qual vai ser Zoom, vai ser tal, quem vai estar, como nós vamos falar, vai ter apresentação, não vai ter... A gente já imagina, porque a gente tem um repertório. Os modelos de matemáticos de GPT não têm. Por mais que eles sejam revolucionários, eles nunca vão ser como seres humanos, porque eles são máquinas. Então, a relação que a gente vai ter com eles e como ele também vai nos mudar é algo que a gente só está começando a pensar, só está começando a refletir. Esse é o ELISA, que eu comentei com vocês, depois vocês podem entrar... Esse é o artigo acadêmico que fala do ELISA, mas vocês podem achar várias referências sobre ele, até na Wikipédia tem, que era essa simulação, simular essa capacidade da máquina conversar com a pessoa como se fosse um terapeuta.
Foi o primeiro programa de linguagem natural na história. Recentemente está saindo muita coisa em torno do ChatGPT, né? Para o bem e para o mal, para os benefícios e riscos, e essa complexidade vai ficar com a gente por muitos e muitos tempos. O interessante da gente trazer o pensamento complexo para o nosso fazer, para o nosso dia a dia, como pesquisadores, como professores, educadores, é que essa dialogia vai estar sempre presente. Como que a gente vai lidar com isso é que é o maior desafio, mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito rico, porque ele nos proporciona, como no operador cognitivo da ecologia da ação, faz com que a gente entenda que, mesmo quando temos uma boa intencionalidade, numa dada ação, numa dada intenção que a gente provoque, o meio, como ele vai interagir e retroagir no meio, vai provocar um resultado que nem sempre é aquele que a gente esperou. E isso é importante para a tomada de decisões em redes de ensino, para escolhas de tecnologias, para entender por que os dados dos estudantes e dos professores precisam ser protegidos. Esse pesquisador, ele é da FGV, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, e ele publicou recentemente falando que o ChatGPT, ele viola as leis de proteção de dados de 162 países que já têm a lei, e mesmo assim ele não respeita. E aí, o que nós, como sociedade, o que nós, como governo, política pública, vamos fazer com isso? As empresas vêm, elas lançam, sem o produto estar totalmente adequado ou pronto, colocam, criam esse buzzword, esse hype, e estão ferindo as legislações das empresas. A gente está vendo isso acontecer o tempo todo. O próprio Telegram não tem cumprido as determinações do STF. O que vai ser, gente, de nós daqui a um tempo como sociedade, né? Que posicionamento a gente precisa ter diante dessa IA que pertence a pequenas empresas que estão aí dominando o nosso dia a dia? Então, são muitos riscos, são muitas preocupações que a gente precisa olhar para isso. Então, a gente já tem uma lei, mas se não respeita a lei, e aí? Como é que faz? Algumas notícias que estão saindo, inclusive aí aquela carta dos proprietários e pesquisadores para parar a IA, que era mais uma fake news produzida por eles, né? Porque eles não vão parar coisa nenhuma. Aí tem também o Chomsky falando que o ChatGPT vai trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, que aí vale muito a pena ler o que o Chomsky está trazendo. Eu trouxe uma matéria aí que fala que a OpenAI gasta 3,5 milhões de reais por dia para operar o ChatGPT. Então, se a gente fizer a conta aí, enfim, é muito investimento. E o pioneiro da IA, que é um dos premiados, o Geoffrey Hinton, que ganhou o prêmio Alan Turing, junto com os outros dois que ainda estão no Google, então os 3 foram contratados, ele resolveu sair, não sei se porque ele também já está querendo se aposentar, a gente nunca sabe, mas ele é um nome forte da IA que está dizendo que está preocupado aí com essa corrida agressiva em torno da IA. E, recentemente, assim, tipo uma semana, o esqueci o nome dele, gente, toda hora me fala, Sam Altman, que esteve no Brasil, não sei se vocês viram, acompanharam, ele esteve no Brasil fazendo umas palestras. Ele está falando que a IA traz riscos para a destruição da humanidade. Só que isso, na verdade, é uma narrativa para esconder, para ocultar os problemas reais que a IA já traz e que precisam ser considerados. Problemas de vieses, problemas do uso de dados, a questão da responsabilidade, a transparência, o direito autoral, a diminuição de empregos, a concentração de mercado. Tudo isso já é problema. Só que aí ele vem
trazer uma nova coisa toda de destruir a humanidade, ameaçar a destruição da humanidade para esconder que, na verdade, o grande risco mesmo da IA é a ameaça à democracia, que é algo que a gente já vê ocorrendo aí no dia a dia, não só no Brasil, em vários outros países. E a educação nesse contexto, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem para eu passar rapidinho. A educação, a gente considera não só a Constituição brasileira, né, o artigo 205, o ODS da ONU, que é a qualidade, inclusão e equidade, mas a gente considera muito a ideia da educação como um ato libertador. Paulo Freire, um ato político que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora e diferencial que emerge da educação como prática da liberdade. Então, se a gente só fala em uso da tecnologia na educação, uso da IA na educação, esse olhar instrumental, a gente não está fazendo uma educação libertadora. A gente não está ampliando a consciência crítica dos nossos estudantes. E tanto Paulo Freire como o Morin acreditam nesse caminho, né? Que a educação precisa despertar essa consciência crítica. A Web 2, portanto, pessoal, é coisa do passado. Não adianta mais falar em Web 2, que ela não existe mais. Foi uma firulinha daquela época, dos anos 2000, que a gente achava que a internet possibilitaria só positividades, que nos deixariam produtores de conhecimento, cultura, não só consumidores, que foi aquele momento do lançamento das redes sociais, o Pierre Levy, um grande ícone naquela época, que hoje já está escrevendo bastante coisa sobre o imperialismo das plataformas, mas ele, como Castells, vários outros teóricos daquela época, traziam esse olhar positivo para a internet, além da gente ter possibilitado digitalizar a produção humana, né? Deixou de ter o papel, o livro físico para poder ter o digital. Foi naquela época que surgiram as licenças Creative Commons, que é uma forma de você compartilhar conteúdos de uma maneira aberta, com algumas permissões. Isso tudo hoje está completamente sendo questionado. Hoje o cenário é completamente diferente, porque a gente está numa cultura digital de plataformas. E eu coloco o livro da professora holandesa Josef van Dijk e outros 2 professores. Ela escreveu esse livro, ainda não foi traduzido, infelizmente, mas ela coloca essa sociedade de plataformas, que a gente está dominado por pequenas plataformas que pertencem a poucas empresas, e todas as nossas ações e relações perpassam essas plataformas. Alguns documentários estão sendo divulgados sobre esses temas. Sugiro também que vocês assistam, vale muito a pena, especialmente o Coded Bias, que é esse aqui que fala dos vieses, mas todos são muito bons, todos são excelentes, vale muito a pena. Essa plataformização ou sociedade de plataformas é o termo utilizado para descrever essa nossa vida humana atual, de convivência social, modulado por um ecossistema global de plataformas online, impulsionados por algoritmos de IA e alimentados pelas gigantescas bases de dados, o Big Data, impulsionando outro fenômeno, que é o da datificação. Então, todos os nossos dados estão sendo capturados nesses condomínios chamados plataformas, para a gente ficar lá dentro fazendo tudo que a gente precisa dentro dessas plataformas. Essa é a nossa cultura digital hoje. Vou pular essa parte, gente, mas só para vocês saberem que tem um estudo que eu fiz com o pessoal do CGI-BR sobre plataformas na educação. Ele já está disponível, são 3 estudos, 2 já foram lançados. Esse traz um estado da arte do que pesquisadores no mundo todo estão falando sobre esse tema, da importância de olhar para essa plataformização na educação, o quanto que as plataformas comerciais, especialmente, também estão entrando na educação. Esse é um quadro aí de conceituação de plataformas.
O estudo 2 fala das plataformas, especialmente no período da pandemia, o quanto que as redes, as escolas foram obrigadas a aceitar, a aderir a essas plataformas de uma maneira gratuita, mas sem levar em consideração esse pagamento em dados, esse pagamento oculto de dados. E essas plataformas parece que vieram para ficar, porque além delas, que são as grandes comerciais, outras plataformas menores também usam as estruturas dessas plataformas grandes, né? Dessas big techs e tal. Ou seja, considerando o pensamento complexo, a gente não tem certeza, a gente só tem a incerteza, né? A incerteza é a nossa única certeza. Então, como que a gente pensa uma educação na era da IA diante dessas incertezas todas? A parte do pensamento complexo, imagino que vocês todas saibam, mas só de uma maneira rápida aqui, eu vou falar para vocês os 3 aspectos, os 3 princípios de como que ele pontua essa relação da educação com a IA. Então, o dialógico, já falei muito, né, dos benefícios e riscos. O recursivo é o uso, a gente usa e ela também nos usa, ou seja, é uma relação, não é simplesmente olhar instrumental. O hologramático é a gente entender que o dado, todos os dados fazem parte de nós como indivíduos, então é um pedacinho nosso, mas que isso pode representar os nossos comportamentos, pode gerar questões daqui a uns anos que a gente não sabe, todos esses dados de crianças que estão sendo capturados, a gente não sabe o que isso vai gerar daqui a um tempo. Então, os dados são importantes, a privacidade é um valor importante, por mais que a gente fale, não tem mais privacidade, mas a gente precisa lutar por regulações e também por formações nesses aspectos, porque a gente ainda não vê, se for pensar nos nossos alunos nas escolas, ensino básico e superior, mas também na formação docente, na formação inicial. Aqui está a ecologia da ação, uma representação gráfica dessa ideia de que a gente vai tomar uma decisão, ela pode ter uma boa intenção, mas são tantas ações e retroações e interações que ela vai surgir, que esse resultado não tem como prevenir, não tem como a gente... É diferente até como a IA, a gente não tem como predizer, a gente precisa considerar que pode ser que não seja exatamente aquilo que a gente pensou, e aí a gente vai fazendo os ajustes necessários, né? Porque a incerteza vai ser uma constante. Os impactos associados à IA, acho que já falei vários deles aqui, vou pular esse aqui, porque eu queria trazer esse diagrama, esse framework da Comissão Europeia, que também tem me ajudado muito na pesquisa. Ele olha para 3 aspectos da relação do aprender, da aprendizagem e da IA, né? Da educação e IA. O primeiro é o que todo mundo fala, que é o aprender com a IA. Então, a gente vai usar aplicativos para ensinar as pessoas, né, os jovens, os estudantes, melhor tal disciplina. A gente vai formar professores para aplicar a IA em determinadas projetos. A gente vai treinar os engenheiros, né, do futuro. Enfim, é com a IA, como que a gente incorpora a IA. O segundo aspecto é aprender sobre a IA. Então, como que a gente forma, futuros desenvolvedores de modelos de IA, estudantes que estão se deparando com a IA, professores, como que a IA funciona? Eu aprender com a IA é aprender... Opa, espera aí, gente, que eu passei errado. Não. Estava falando desse. Era o aprender sobre a IA. Então, é o com, que eu falei, achei que o com estava antes, o com estava em segundo lugar. Então, agora é o sobre, é o ensinar como ela funciona, como ela é diferente da tecnologia da programação tradicional, e, inclusive, para formar pessoas, desenvolvedores, especialistas nesses modelos de IA. E o aprender para a IA, que é aprender o que é essa vida
no contexto da IA. Como vai ser esses nossos futuros? Entender, são os letramentos digitais que a gente vai falar também aqui nesse curso. Alguém está perguntando da apresentação? Vou mandar sim, viu, Verônica? Tem vários links, né? Vou mandar sim. Esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde a pandemia, desde 2020, que é uma ideia de integrar os 4 saberes do Delors às práticas de cidadania digital. Como que a gente pensa em boas práticas de cidadania digital considerando esses 4 saberes, que também dialogam com os 7 saberes do Edgar Morin? Ele é uma plataforma livre, aberta, em código aberto, qualquer pessoa pode se inscrever com o nome e e-mail e enviar uma prática. A gente tem uma curadoria que, periodicamente, a gente convida educadores, não só especialistas, mas os próprios educadores que enviam as práticas também são convidados, e cada prática que é enviada é lida por 2 curadores. E aí, a ideia da curadoria é que a pessoa receba uma sugestão de melhoria. Poderia descrever melhor a metodologia, poderia trazer uma referência sobre tal coisa. É mais nesse sentido, não é para vetar práticas, mas é uma formação, é um tipo de formação que a gente vem tentando fomentar para incentivar que mais práticas de cidadania digital nessas temáticas comecem a surgir. Então, por exemplo, a gente tem uma prática lá que fala do algoritmo, o algoritmo pode propagar racismo. Como que eu trabalho essa temática? Como que eu crio um projeto ali com os meus alunos, uma sequência, para falar desse tema? Outra é a história da nuvem. A nuvem não existe. Se a nuvem não existe, o que é a nuvem, né? Essa infraestrutura toda que a gente conversou um pouco aqui. E que não chega nas escolas, a gente não vê nada disso. Todos os projetos de educação midiática que eu conheço são voltados para o pensar antes de postar e para o identificar fake news. Eu não vejo esse olhar mais aprofundado de como as coisas funcionam, que é essa intenção da Pilares do Futuro. E a gente tem também uma nova aí sobre o por trás do ChatGPT, que não tem que fazer registro, entrar lá no ChatGPT, nada disso. A gente faz uma brincadeira com blocos de montar, para entender como que esses conteúdos foram capturados para formar, para que o ChatGPT possa funcionar, para entender como ele funciona, para que os estudantes não achem que a máquina vai virar uma pessoa, que a máquina vai ser parceira, a máquina vai ser a máquina. Bom, a gente pode trabalhar com ela pode ser útil para a gente? Pode. Ela pode mudar nossos hábitos culturais? Tudo pode também, mas ela é uma máquina. Então, essa é a ideia dessa prática. Depois vocês podem conhecer. Está aí o livro, que Joana já mostrou que tem. Eu fiz uma adaptação da dissertação. Maravilhoso, né? Recomendo. Deu um trabalho, porque eu adaptei a dissertação de uma forma que fosse mais interessante, mais fluida de ler, né? Porque a dissertação e tese é sempre uma coisa mais densa, né? A gente sabe. E aí eu queria contar para vocês o que eu pensei para esses nossos próximos encontros e dar um espacinho aí para a gente conversar um pouco. Eu corri, gente, desculpa, mas eu queria muito ouvir vocês naquele começo, eu achei que foi bem importante saber um pouco de vocês, então eu sabia que podia ser que o tempo não sobraria tanto, mas acho que foi muito bom saber quem são vocês, os interesses e tal, até para eu conversar com os professores. O Alê Costa Barbosa, ele estava no CGI-BR, então ele vai contar um pouco dessa trajetória dele. Ele também é responsável pelo núcleo de tecnologia do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o do... Todo mundo fala, é o do Boulos. É o do Boulos. Eles têm um núcleo de tecnologia lá, ele vai contar para vocês, e agora ele está fazendo uma pesquisa de doutorado nesse instituto alemão. Então, ele também está no meu fuso aqui. E ele vai trazer, falar um pouco da pesquisa dele sobre a soberania digital, por que é importante os países, especialmente do
Sul Global, pensarem nessas questões da soberania digital. Então, próximo encontro, o Alê vai estar aqui com a gente. No dia 20, teremos a Dora, que já vi que vários de vocês conhecem. Dora, pesquisadora, que também tem uma trajetória muito interessante, que ela começou a carreira acadêmica aos 50 e poucos anos, e aí já emendou mestrado e doutorado, e hoje ela é uma das grandes especialistas em pesquisadoras em IA no Brasil, e ela atualmente está pesquisando regulação da IA. Então, é muito bacana, porque ela vai poder trazer para a gente um panorama de como os governos em vários locais do mundo estão olhando para essas questões que eu introduzi um pouco aqui para vocês. Todos esses riscos, esses problemas, como que isso está sendo visto e implementado em algumas regiões e no Brasil, porque nós acabamos de ter um projeto de lei que acabou de ser lançado, 2023, para criar um marco regulatório da IA, a partir de vários outros PLs que já existiam, passou por uma comissão de juristas que lançou um relatório de 900 páginas, e esse relatório de 900 páginas gerou esse projeto de lei aí, que também a Dora pode trazer, conversar com a gente. E para fechar o nosso curso, o Marcelo Busato, que é um pesquisador muito reconhecido no Brasil sobre letramento digital. Então, o texto dele, ele fala muito, que o texto que ele escreveu lá em 2007 ainda é super citado. Ele fala, mas eu já mudei muita coisa, eu já não penso exatamente como eu pensava em 2007, mas ele... Ops, peraí, gente, fui além. Mas ele está agora trabalhando, pesquisando justamente esses novos letramentos sobre IA, o que a gente precisa ampliar o nosso repertório em relação ao letramento digital, né, que tem a ver com a IA. Então, vai ser muito legal também. Ele aborda uma questão sobre o olhar do pós-humanismo, mas é um pós-humanismo que tem a ver com a tecnologia cultural, não é esse pós-humanismo transhumanista aí dos donos das tecnologias, que querem acabar com o corpo, só querem privilegiar o cérebro. Então, é muito legal também isso que essa abordagem que o Marcelo traz. E, para terminar o dia de hoje, eu queria muito convidar vocês a participarem dessa consulta pública sobre educação midiática, que está disponível até o dia 30 de junho no GovBR, é uma iniciativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, e dentro da Secretaria da SECOM tem essa Secretaria de Políticas Digitais. Eles estão querendo ouvir pesquisadores especialistas sobre o que seria criar uma espécie de, não regulação, mas regulamentação, diretrizes para essa educação midiática. E nada melhor do que vocês aqui que estão pesquisando essa temática poderem entrar e contribuir. Vejam que só tem 73 contribuições, gente, é muito pouco para um tema que é, assim, super importante, né? Opa! Bel, não sei como que eu faço, se eu mando para você a apresentação, aí porque aí tem os links todos dessa consulta pública, principalmente, que eu acho que seria muito importante todo mundo participar. Pode mandar, e aí a gente coloca no grupo, tá? Não tem problema. Priscila, uma coisa, falar genial como resultado da sua apresentação, eu diria que é uma fala simplista, né? Muito simplista. Que exagero, Bel. O livro da Priscila já foi bem recomendado, mas eu também recomendo, né? Eu tive a honra de participar da banca de mestrado de defesa da Priscila,
e aprendi muito com a Priscila, com esse trabalho, então ela mexeu bastante, né, depois para torná-lo livro, então assim, eu recomendo vivamente esse livro. E se puderem, inclusive, ter acesso antes das próximas aulas, eu acho que o aproveitamento de todos nós aqui seria ainda maior, né? E também quero indicar, Priscila, o da Dora Kaufmann, né? Sim. Também, se querem dar uma olhada, ele é grande, ainda que na diagonal, são textos curtos. Mas que são ela... curtos. Ela compilou dos artigos da Época Negócios. Eles são bem curtinhos, vale muito a pena. Vale a pena, inclusive antes da aula dela, para que possam compreender melhor, né, como a Dora trabalha, né, o que ela, como a Priscila já antecipou. Eu queria, Priscila, eu acho que tem muita pergunta, muita dúvida, mas eu vou ser chata hoje e vou pedir para a gente concluir, porque a Priscila está com 5 horas, né, de distância no fuso horário. Estou sabendo que está cansada, e como a gente vai ter outros 3 encontros, eu queria sugerir, sendo bem chata, mas que vocês anotem as dúvidas, as indagações, porque só essa fala dela hoje, né, Priscila? Gera um monte, Mas a gente vai falar disso ao longo, porque o que eu combinei com os professores é que a gente vai fazer uma dinâmica. Eles não vão ficar falando, eu vou fazer uma aula de 2 horas, mas a ideia é que eles tragam um pouco das questões e a gente possa ir dialogando com eles. Então, vamos experimentar essa forma aí. Vai ser muito legal. E, assim, esse tempo da conversa, a gente acho que foi super necessário, né? Intuitivo e necessário no início, para que todo mundo soubesse em que grau vai o nível de aprendizagem cada um está, e até para a Priscila poder recortar essa fala dela de hoje, né? Então, eu acho que vai ser mais proveitosa a conversa nos próximos encontros. Você concorda, Priscila, que seja assim? Claro, acho ótimo. Então, é isso. Então, assim, é genial, a Priscila é uma pessoa, uma professora nata, né? Ela traz essa apresentação super clara, super didática, maravilhosa, como muitos já colocaram aqui no chat. Então, hoje eu só tenho a agradecer muito a Priscila, a cada um e a cada uma de vocês que nos brindam aqui com a presença, né? E deixar aqui o meu abraço, meu agradecimento, meu boa noite. Até o nosso próximo encontro, na quinta-feira, às 18 horas. Isso mesmo. Ok? Até lá, pessoal. A Priscila vai descansar. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada, gente.